zona ainda não explorada. Uma zona onde a opinião e a conversa são chave. Você está entrando na Irmandade Nerd com Marlon e Renan. Our vision for Stadia is simple. One place for all the ways we play. Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio aqui do nosso podcast semanal que sai no Spotify, SoundCloud. Acho que não vai continuar saindo no SoundCloud, era bom avisar isso pra quem ouve no SoundCloud, né? Porque lá a gente tem um certo limite de upload, de quantos minutos você pode subir, mas enfim. Fora isso, ainda continua disponível no Spotify, Google Podcasts, também no Anchor, Radio Public, enfim, sai por tudo aí. E no YouTube também, né? E no YouTube, que eu acho que é um dos principais, né? Lá tem o visualizador também, porque lá é em formato de vídeo. Mas enfim, o que a gente vai falar hoje aí, Renan? A gente vai falar sobre Google Stadia, que é o novo console da Google. Pois é, a Google tá querendo, pegar um pedaço desse mercado de jogos aí, que é dominado hoje por 3 marcas, né? Sony, Microsoft e Nintendo. Nintendo um pouquinho menos do que as outras duas, mas tá ali também na briga. E a gente vai falar um pouco dele hoje, então, bora lá. Eu já começaria colocando uma grande aspas numa das palavras que você falou aí, console, porque... É porque realmente não é um console. De certa forma, é justamente que a gente o tá tão ponto acostumado. de venda do Google Stadia é exatamente esse, né? Não ser um console, é ser o máximo um controle, vamos dizer assim. Uma plataforma. É tipo uma plataforma, vamos chamar ele de plataforma, igual os outros são. É um streaming service, para ser mais específico. E assim, o que é o Google Stadia, né? Pra você que esteve em coma nos últimos meses e não sabe o que é o Google Stadia, porque é uma coisa meio... todo mundo só falou disso aí no mundo dos jogos. É basicamente ter uma plataforma, não é um console, mas você pode ter um controle que você pode usar pra jogar em qualquer lugar, tipo desktop, laptop, tablet, na linha Pixel, que é da própria Google, e também Smart TVs. E ele funciona da seguinte maneira, pensa nele como se fosse um Netflix de jogos. Então, assim como você tem Netflix pra ver filme, YouTube pra ver vídeo, no YouTube é tudo por streaming, né? Streaming de vídeo. Você também faz streaming do jogo. Então ele manda os seus comandos do seu controle pro servidor e ele manda a resposta pra você quase que instantaneamente. Quase que, note bem que eu disse quase que, porque, a gente viu o lançamento já aí, muita gente reclamando de latência, de um monte de coisa. A gente vai falar mais pra frente disso. Mas essa é a ideia basicamente dele, né, Renan? É ser um jogo, uma espécie de plataforma que você pode usar pra jogar em qualquer lugar e não é um console, como você disse, né? Ele vem só no máximo um controle, assim. Não, e sim, se é uma comparação com o YouTube ainda mais específica, se lembrar que uma das propostas eventuais deles é de você poder ir no YouTube, assistir o trailer daquele jogo que você se interessou e no final dele ter um botão jogar e você clicar já dentro do YouTube e você começar a jogar o jogo. Exatamente, é chamado de... Essa função tem um nome, é Crowd Play, que você pode apertar tipo um botão... Você tá, por exemplo, vendo uma live aí de um youtuber ou de um streamer, e aí quando você... Aí aparece a opçãozinha, né, o Call to Action, pra você simplesmente apertar um botão e começar a jogar ali junto... jogar o mesmo jogo que aquele streamer ou youtuber tá jogando. E mais, você ainda pode às vezes até conseguir entrar na mesma sessão online que aquele streamer tá e jogar tipo junto com ele mesmo, né? Que é mais interessante ainda. Na verdade não é só isso. A ideia deles eventualmente é colocar, por exemplo, você vai lá no canal da Ubisoft, vê o trailer do Assassin's Creed anual, que vai lançar ano que vem, E aí no finalzinho do trailer vai ter lá escrito jogar, você clica e já abre o jogo pra você. Você não vai precisar ir na loja comprar, ou então abrir a loja da PSN, abrir a na loja real você vai precisar comprar sim, porque eles não têm nenhuma demo até hoje. Eles não fizeram demo de nada. Você literalmente tem que comprar mesmo. Assim, você vai comprar, mas assim,
A ideia deles é literalmente você não ter que sair do seu jogo, do vídeo do YouTube e ir pra um PS4 ou pro Xbox One ou pro Nintendo Switch, abrir a loja para o jogo. Você vai lá, clicar em jogar, provavelmente querem que seu cartão já fique registrado, que aí você aperta jogar, comprar e tá feita a transação. É só confirmar a compra e foi. E assim, ele lançou dia 19, né? 19 de novembro nos Estados Unidos, Europa e Canadá por $129. Esse é o preço do Stadia na Founders Edition Package. E essa edição ela acompanha um controle Night Blue, que é uma versão um pouco diferente. Vem um Chromecast Ultra junto, 3 meses de Pro gratuito e 3 meses de presente para dar para um amigo. E até agora teve 175 mil downloads no lançamento, que é um número bastante pequeno. Honestamente, é um número bem pequeno, bem menos do que a Google imaginava e do que todo mundo achava que seria. Ou seja, já não deu muito certo assim já no lançamento, né? Eu até gosto de brincar e é o que eu vi até gente que testou comentando, que é meio que como se fosse um beta. A Founders Edition foi literalmente para você ter acesso antecipado, porque ele lançou agora de 19, mas realmente só para quem comprou a Founders Edition. A partir de, acho que fevereiro do ano que vem, vai estar disponível a versão Basic, que aí você não vai precisar pagar nada. E assim, o jogo lançou com 22 títulos já na lineup de lançamento dele, o que é um número ok, porque na verdade era 12, não sei se você ficou sabendo, mas eram 12, tipo, até pouco antes do lançamento. E aí eles anunciaram que aumentaram pra 22. Este é um resultado de YouTube relacionado a isso. Putz, o meu Google... eu falei ok, Google. Não, mas acontece. Mas voltando aos títulos, na verdade, o fato de ter aumentado para 22 meio que foi uma resposta a um anúncio que rolou no final de semana anterior. Na quinta e na sexta passada rolou a XO19, uma que a gente até já vai comentar mais pra frente, que tá no páreo também. É a Microsoft com o xCloud. E uma das coisas que eles anunciaram é que o xCloud vai se atrelar ao Game Pass, que de certa forma faz com que o serviço da Google perdesse um pouco do valor. Um pouco não, muito. Tipo, se você colocar o Game Pass junto com o xCloud, cara, você vai ter uma biblioteca de mais de 100 jogos ali. E quanto que é mesmo o Game Pass? Eu nem sei quanto é, Game Pass, aqui no Brasil, ele tá... Se você for pegar só a versão de PC, é R$13,90 pra... Mas ele também tá em beta. A versão de Xbox One é R$29,90. E se você pegar o Xbox Game Pass Ultimate, que é o de PC, o de Xbox One e o Gold pro Xbox One, ele sai por R$39,90 por mês. Olha, já sairia bem mais em conta, inclusive. Isso daí poderia quebrar o Stadia totalmente. Então, como resposta, eles anunciaram mais 10 títulos pro lançamento. Anunciaram pra colocar 22. E uma coisa importante de falar é que dos 22, um é exclusivo do Stadia, só. Só um, né? Ele só tem um lançamento exclusivo por enquanto. Que é o Guild da Tequila Dream World. Sim. E assim, o PS4 na época de lançamento dele em 2013 teve 26 lançamentos, 26 títulos de lançamento de lineup, né, como falam. E o One teve 21. Então ele tá bem ali, tá no meio, tá, né? Teve um a menos que o One e 3, sim, eu sou péssimo em 4 a menos do que o do PlayStation 4. Então tá, quando eles aumentaram pra 22 até ficou competitivo, mas também, né, esses 10 jogos que adicionaram não é nada incrível, assim, também. Ele também acha que assim, se a gente olhar no começo de qualquer serviço, ele é uma coisa... Ele tá numa quantidade experimental. Normal. Tá na fase experimentar, de beta, por enquanto, como se fosse um beta. E assim,
como a gente disse, é tudo por streaming. Essa é a grande parada aí do Stadia, é tudo feito por streaming. Então, você não vai precisar de nada potente, você não vai precisar de um PC gamer que custa, sabe, milhares de reais, ou um videogame com hardware tal da última geração. Você só precisa literalmente do controle. E às vezes nem isso, você pode usar teclado e mouse no serviço de PC, por exemplo, você pode usar só teclado e mouse. E é assim, quanto você vai precisar de internet? Essa que é a grande questão, né? Quanto de internet você vai precisar? Para começar, você tem, se você quiser 720p de resolução, 60 fps e estéreo, som estéreo, são 10 MB por segundo que a Google recomenda. Que não é lá muita coisa, 10 MB até que é, ok. Aí para conseguir 1080p HDR e 5.1 Surround, HDR é aquela tecnologia que deixa pretos, mas né, aumenta os contrastes e tal, 20 MB por segundo. E para conseguir 4K, para conseguir tudo isso que eu disse antes, mais 4K, 35 MB por segundo. Esse é o recomendado pela Google. Então eu acho que é um valor ok, sinceramente. Assim, é uma internet que, vamos dizer assim, tá cada vez mais acessível, mas é um possível maior problema do Google Stadia é isso. Sim, é a internet. E assim, eu acho que um problema muito, principalmente nos Estados Unidos, é o lance do limite de banda, né, que é franquia. Porque aqui também algumas operadoras fazem isso, mas tipo, você tem um limite de quantos gigabytes você pode transferir por mês, né? Um limite lá de downloads e uploads, tipo 500 gigas por mês. Isso é, acho que o maior problema que o Stadia pode ter, principalmente no mercado americano. Aqui no Brasil isso é... Aqui ainda tem, você consegue achar internet que não tem franquia ou limite de banda, mas lá nos Estados Unidos quase todas têm. Não, então, sim, acho que esse é um problema. Aqui a gente também tem uma sorte que a gente não tem limite de upload, né, Sim, também. Apesar que nesse caso vai impactar um pouco, mas não vai impactar tanto, vai impactar mais o de download. Mas em alguns lugares também tem o limite de quanto você pode, não só quanto você pode usar um período, mas também quanto você pode permitir ao serviço usar, tanto para download quanto para upload. Sim. Outra coisa é que vocês por enquanto pode só usar Wi-Fi, né? Por enquanto é só Wi-Fi, eles pretendem expandir isso no futuro. Então assim, não vai substituir um Switch, por exemplo, né? Não é uma plataforma que veio para substituir um Switch, que você pode jogar em qualquer lugar mesmo, assim. Você vai precisar estar dentro de um Wi-Fi. Então se você quiser usar um 4G, você já não vai conseguir. E aí, é claro, tá vindo a nova tecnologia do 5G, ela pode ajudar nesse quesito de conseguir permitir isso no futuro. Mas eu também já vi muita gente falando mal do 5G, porque a distância que você tem que estar da antena do 5G é muito pequena, sabe? Não sei se você já viu isso. 5G é uma tecnologia que ainda tá em ascensão, essa palavra que eu tô querendo procurar é ascensão mesmo. Que realmente aqui no Brasil, que eu vi esses dias que começou o leilão da tecnologia 5G, então é uma coisa que tá começando a desenvolver, mas não é uma coisa que você bota vai mais de chegar 10 anos até ficar acessível mesmo. Ele mesmo realmente ele bloqueia o 4G. Se ele percebe o 4G, o próprio Stadia já fala que você precisa conectar à internet, que você desconectou da internet. Então só Wi-Fi, ou seja, é pra jogar em casa, não tem como você jogar. Quer dizer, em casa, você pode se conectar na rede do trabalho, imagino, pra fazer isso também. Você tem que estar em um Wi-Fi, né? Na rua, então, talvez até num shopping, mas rede de shopping nunca funciona muito bem no Wi-Fi. Eu entendo essas coisas. Eu até entendo um pouco a necessidade de você precisar do Wi-Fi. Ela não está relacionada nem ao fato de você ter que baixar ou mandar. Ela está mais de mandar os dados, porque o controle do Stadia ele não conecta ao computador ou lugar onde você estiver usando a transmissão que vai conectar ao Wi-Fi. Modem, né? Ele vai conectar direto no modem, ele vai conectar direto no seu roteador para diminuir essa latência. Mas isso é só na versão se você jogar com o Chromecast, se eu não me engano, porque no PC precisa sim estar conectado nele com fio. Pelo que eu vi. Tem umas coisas dessas para alguns aparelhos, mas você jogando com o Chromecast,
Eu acho que não tem todos os computadores precisam, mas alguns precisam sim, tá conectado. Então, só o Wi-Fi por enquanto. E outra coisa é que não tem nenhuma previsão de lançamento aqui do Brasil, como sempre, né? A gente sempre deixado por último aqui na América Latina. O console lançou nos Estados Unidos, Europa e Canadá. Então aqui no Brasil não tem nem previsão ainda de quando vai sair. Imaginamos que seja 2020, né? Eu acho, seria uma... Eu acho que na verdade a gente vai ficar... Se vier 2020, provavelmente é pro fim do ano que vem. Então não tem... Eu não imaginaria chegando junto com o Base. Ainda mais depois de tudo que rolou essa última quase uma semana, né? Pois é, sim. E assim, vamos dizer que a internet aqui no Brasil não é a coisa mais confiável para um Stadia se apegar ao, né? A infraestrutura daqui é bem diferente, então realmente é uma tecnologia que parece muito cedo pra mim. Ela parece que chegou cedo demais, sabe? Não sei se estava na hora do Stadia ainda. E assim, o Stadia Base, como você falou, ele vem em 2020. Ele vai também permitir comprar jogos à la carte, né? Ou seja, separadamente, o jogo que você quiser. Se bem que agora já dá pra fazer isso também, né? Já, na verdade, assim, a ideia do Pro é um serviço de $10, vamos arredondar assim, é $9,99, mas $10, em que você tem uma assinatura que agora está permitindo acesso antecipado, mas essa assinatura vai te dar descontos em jogos, além de te dar jogos mensais também. Ah, então tem isso, ele é como se fosse mesmo uma PSN, assim, que te dá jogos de graça de vez em quando. Se eu lembro, agora pra quem pegou pelo lançamento, teve o Destiny. O Destiny 2 tá de graça. Sim. E tenho quase certeza que eles deram também o Samurai Showdown. Só que assim, é bom lembrar também que o Destiny 2 ele já tá gratuito em outras plataformas, sabe? Então, tipo, eles estão colocando um jogo que já é grátis, dizendo, olha só, esse jogo aqui é grátis. Tá, mas ele também é nas outras plataformas, sabe? Ele tem uma diferença, na verdade, que é as expansões. Nas plataformas que o Destiny 2 está de graça, ele não tem... Ele é o Destiny base, né? E no Stadia, então. Todas as expansões lançadas até agora, eu acho que a que tá lançando agora, o que vai lançar em breve, também já tá incluso. Quem é membro do Stadia Pro ganha. Então, tem esse Stadia Pro que custa 10 por mês e ele dá esses descontos aí. Por exemplo, o Assassin's Creed Odyssey, ele custa 30 nessa assinatura Pro em vez de 60. E aliás, né, os preços eles são bem full price mesmo, assim, não é nada, é o mesmo preço que você paga no PS4. Sim, sim. Sabe? É o mesmo valor. E tipo, tem, por exemplo, os jogos eles precisam ser um pouco adaptados para cada plataforma. Por exemplo, o Destiny 2, para você jogar no celular, ele fica com letras assim muito pequenininhas. Tem muita gente reclamando disso. Esse é um dos problemas também, que os jogos eles não são adaptados para cada plataforma. Então você vai jogar sempre o mesmo jogo em telas de tamanhos diferentes. E as letras não se adaptam, o menu não se adapta. Então os jogos não estão muito sendo otimizados para plataformas diferentes que você possa estar jogando. Dispositivos diferentes. E assim, se você olhar também, nenhuma das funções exclusivas do Stadia, os jogos que lançaram tem incluso. Nem o Guild, que é exclusivo, tem as funções que eles anunciaram e declararam como aquele diferencial do Stadia. Sim. Agora, uma coisa que desde que anunciaram o Stadia e os preços dele foi algo que me chamou muito a atenção foi os valores dele, cara, não são baratos. Ele não tá vindo como uma opção barata, não. Se você parar pra pensar, ele não tem nada de mais barato que um console como o PlayStation 4, Xbox One, não. Se você calcular aí, você paga R$ 9,99 na assinatura mensal, né? Então, isso dá por ano, ou seja, são $10, 10 vezes 12, $120 por ano. Até aí, até que parece que é mais barato ter ele do que um PlayStation 4. PlayStation 4 Pro custa hoje $230 e o One S custa $250. Essa é a faixa inicial aí de valores. Aí tem as versões mais caras e tal. Agora, se você calcular que um console dura uma geração, digamos que de 6, 7 anos, significa que ao longo de 6 anos, 6, 7 anos, você vai gastar $720 nesse Stadia.
sabe, pagando todo mês por 6, 7 anos. Enquanto que você pode ter comprado um PlayStation 4 em 2013 por $230 e ele tá funcionando até hoje. E você pagou só isso no console, enquanto que o Stadia, você vai, nesse mesmo período, você estaria pagando, digamos assim, pela plataforma, para não chamar de console, $720. Isso é, tipo, bem mais caro, sabe? Isso aqui é uma coisa que não tá fechando o cálculo, sabe? Mas a gente também, acho que a gente também tem que considerar uma outra coisa, que é o fato de online, que a gente não conta que a gente paga pro PS4 também, né? Realmente porque tem um valor lá. Teoricamente, você estaria pagando 720, seria meio que você pagar o console com 6 anos de jogos grátis todo mês. Será que dava mesmo? Eu não parei pra fazer esse cálculo, mas talvez realmente chegue perto disso. Sim, mas... Acho que vai ficar bem a páreo, então. Se você contar essa parte da PSN que você tem que pagar e tal. Mas assim, vamos lembrar de novo, a PSN é opcional. Tem gente que pode comprar o console e não pegar a PSN. Você vai jogar ainda assim seus jogos lá pelo valor. E essa assinatura ela vai acabar sendo opcional quando sair o Base, né? Porque o Base vai ser literalmente o servidor. Você não vai pagar nada por ele, você só vai comprar o jogo por $60. Sim. Porque então, esse modelo de negócio deles é bem estranho. Porque, tipo assim, eles estão basicamente falando assim: olha, você compra o jogo e aí você paga uma assinatura por mês pra mim deixar você jogar esse jogo que você comprou. Eu até procurei aqui agora. Se por acaso você cancelar o Pro, não vai bloquear seu acesso aos jogos que você adquiriu. Que você já adquiriu? Isso eu não sabia. Isso já é interessante. Pra mim que eles iriam, que você teria que pagar mesmo todo mês pra ter acesso ao serviço. Mas então jogos que você já comprou são seus. Isso é bom. Isso pelo menos é bom. E o Pro ele vai servir mais como o equivalente do que a gente pagaria na PSN Plus pra ter o jogo de graça, ou pagaria no Xbox One pra ter o Game Pass, ou não, isso o já Gold. É bem interessante. Só que ele não seria, na verdade, tira o Game Pass aí, não faz sentido nenhum. Sim. É o Xbox Live. Seria mais o Gold. On Stadia, you just need to click on a YouTube video or link, and you can be playing your game instantly. Algumas coisas interessantes, a gente já falou sobre a função ali no início, que é o Crowd Play, que é uma das mais legais, que isso vai ser integrado com o YouTube em breve, no futuro a gente vai ver isso acontecer, né? Você vai ver, provavelmente embaixo do YouTube vai ter um botãozinho lá, ou durante uma live vai aparecer um botão pra você, de integração, né, entre o Stadia e o YouTube. Imagino que em breve também outras plataformas, parcerias aí com outros, né, outras Twitch, talvez, não sei. Mas assim, outra função bem interessante é que ele é sem console, ele é sem fio, sabe? Ele é uma coisa extremamente básica, assim, é incrível como isso funciona. E assim, o usuário ele pode optar por comprar o Stadia Controller de $69, mas também não é obrigatório para ter acesso ao serviço. E o controle ele se conecta com o modem, o que torna tudo bem mais rápido também. Então, como a gente disse, não tem nada, sabe? É tudo direto com o modem conversa com o servidor, o que torna o input lag bem menor. E ele só funciona sem fio até agora com o Chromecast Ultra. No PC você vai precisar conectar por um cabo USB-C. E ele pode usar outros controles também, como o do Xbox ou teclado e mouse. Ou seja, você pode usar o Stadia com o controle de Xbox. Também é bem interessante isso, né? Visualmente falando, o controle eles fizeram uma coisa que eu falaria meio que como se o controle do PS4, do DualShock 4 e o Pro Controller... É um híbrido, né? O Pro Controller do Nintendo Switch tivesse tido um filho, é o controle do Google Stadia. Ele é bem parecido com o do Switch mesmo. Ele é mais parecido até com o do Switch em design, só que... o digital dele é invertido, né? O analógico ele é mais parecido com o PlayStation 4, DualShock. Ele pegou assim, vamos pegar as melhores coisas de um, melhores coisas do outro, e vamos montar um controle que responda bem. E assim, os jogos, ele até tem jogos bem recentes aí, tipo MK11, Mortal Kombat 11 e Red Dead Redemption 2, que saiu esse mês pra PC também. Só
Só que ele também tem aí uma lineup muito estranha, porque tem na lineup nele jogos que saíram há 6 anos atrás, tipo Tomb Raider, sabe? Eu nunca vi isso. Eu até entendo o porquê do Tomb Raider estar ali pelo fato dele ter a franquia. Quando fala franquia, não é todos os jogos de Tomb Raider, mas é todos dessa linha do reboot. Então ele tem o Tomb Raider original de 2013, né? Que é o reboot. Ele tem o... Deixa eu lembrar qual que é o... Rise of the Tomb Raider, que é o segundo. E o Shadow of the Tomb Raider, que é o mais recente. Que forma a trilogia. Então, eu imagino que eles colocaram justamente pra você ter essa trilogia inteira. Pra ser mais atrativo ao público, né? Eu acho assim, mas eu acho estranho isso ser... Ou entrar contar como o título diferencial, sabe? E também tem alguns jogos que foram confirmados para o futuro, tipo o Cyberpunk 2077, a gente sabe que vai chegar, o Doom Eternal, o Watch Dogs Legion e o Avengers. Olha só, o Avengers também vai estar aí no Stadia. Então eles têm uma lineup ok para um lançamento, nada incrível, mas tem aí uma coisa interessante para você jogar, nada que você já não tenha jogado em outros consoles também. E alguns títulos legais aí pro futuro. Esse sim. Eu tô até olhando a lista exatamente nesse momento. Do que tem no lineup de lançamento, por exemplo, eu acho que assim, eu posso dar 3 ou 4 destaques aqui. Que seria o Guild, que é o jogo exclusivo deles. Feito pelo estúdio lá, que eu não lembro agora. Tequila... Stadia... Como é que é? É o Tequila Gameworks, eu acho. É que eu tinha visto que eles abriram um estúdio, chamava Stadia Dev, alguma coisa, não sei o que. Esse é uma das iniciativas que eles fizeram. Mas não lançou nada ainda, né? Não, então, não. Futuro isso. O Guild é da Tequila Works. E além deles eu botaria o Assassin's Creed Odyssey. Por ser um jogo que não vamos dizer assim, não é tão recente, já tem 1 ano de lançamento, mas é um jogo grande que recebeu várias atualizações. Um jogo de peso mesmo. Sim. E o terceiro eu acho que eu vou botar só 3 mesmo, é o Red Dead. O Red Dead chegou recentemente aos franceses, então... Também é um jogo de 1 ano, mas chegou no PC recentemente. Então ainda conta com algo recente aí. E assim, levando em conta como a Rockstar demora pra lançar jogo, é um jogo recente. 2018 ainda é recente pra eles. E considerando que a versão do PC não esteja tão bem otimizada, talvez, pode ser que sejam melhores formas de você jogar caso você não tenha um PS4 e um Xbox One. Um que não tenha bugs e tal. Agora vamos falar sobre como ele é jogável. como você joga ele. Basicamente você acessa stadia.google.com. Se você fizer isso aqui no Brasil não vai funcionar, vai aparecer que não está disponível aqui, mas tem lá bloqueio de região e tal no site. Mas lá fora é simples assim, é stadia.google.com, você entra nesse site e ali é o seu console. É ali o seu console, vamos chamar assim, sabe? Você vai colocar em tela cheia e vai estar o jogo ali rodando. Tipo, eu vi um vídeo do BRK Edu jogando no Chrome. Só funciona no Chrome, no Google Chrome, não, o navegador. Espertos eles, é óbvio que eles vão fazer isso, até porque deve ser mais otimizado e tal, por ser da própria Google. E você literalmente entra no site, cara, é meio mágico de ver o vídeo assim. Ele tá no navegador jogando um Tomb Raider, assim, saca? É muito, muito legal. Sim, sim. A Google foi muito esperta com lugares e como ele disponibiliza, porque colocou, por exemplo, o Chrome. No celular é só no Google Pixel. Só no Pixel. Literalmente, nem é todos os pixels, é literalmente um mais eu acho que são sim. Tipo, esses são todos os pixels, eu acho, desde o primeiro. O Pixel 1, 2, o 3A, acho que é 3A que chama e o 4. Mas tipo, eles estão promovendo bastante com os mais recentes, né? Sim, eles estão falando, funciona melhor no Pixel 4, né, gente? Mas todos eles conseguem rodar bem. Até porque não precisa nada potente, cara. Literalmente um streaming de vídeo, então é nada diferente de você ver um vídeo no YouTube, saca? Na verdade, pelo que eu estava vendo aqui, só o Pixel, acho que original é que não roda. Só o original, então a partir da segunda geração. O Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3 e Pixel 3A e o Pixel 4 tem suporte.
Ah, então é só o primeiro meu que não tem. Também deve ser lançado há vários anos atrás, imagina uns 4 anos atrás. Tá aí. Foram bem espertos, colocaram, né, nos próprios dispositivos deles. A Google que já tem muito serviço aí, tem Google Chrome, Pixel e tal. E pra jogar no PC, então, você faz por assim. Não tem, até agora não sei se tem um programa desktop, acho que não tem, né? Não, é pelo talvez lance navegador mesmo. Acho que ficaria até mais pesado, o navegador já é mais otimizado pra eles. Não, a ideia também deles é justamente você não precisar de nada. Você tá onde você quiser, você digita lá seu endereço, abre. Sim, e isso é muito legal, porque você pode começar a jogar um jogo, por exemplo, no seu PC, e depois você continua no seu Pixel. E aí você vai pra sala e continua na sua Smart TV. E ele tem salvamento crossplay, ou seja, ele vai salvar... Não vai salvar saves diferentes em cada dispositivo, é um save só no jogo, sabe? Não, sim, eu vi... Eu não lembro quem foi. Eu vi várias reviews, então não vou lembrar quem foi, mas... Eu vi uma pessoa falando, por exemplo, se eu tiver uma conta que estiver jogando nesse exato momento, e eu, por exemplo, emprestei minha conta pra você, e você abrir aí, ele vai parar aqui onde eu tô jogando exatamente e vai continuar abrir aqui pra você exatamente do ponto onde eu tava. Nossa, eu consigo imaginar algum tipo de pirataria acontecendo em relação a isso. Não Acho tanto, que porque não sei se não tem aquele sistema Netflix, vamos dizer assim, que pode ter eu várias te empresto, contas, né? eu te empresto a minha conta e você tem seu perfil, eu tenho o meu e a gente pode ter até duas telas e tá assistindo. Acho que até por isso que já não fizeram assim, né? Se eu estiver jogando e você acessar, vai parar pra mim. Acho que já fizeram assim de não ter várias contas já pra não acontecer isso, mas ainda assim você vai poder emprestar pro seu amigo um jogo, por exemplo, de um jeito bem mais simples, né? Ele só empresta a sua conta pra ele e ele vai ter acesso. Mas daí você não vai conseguir jogar ao mesmo tempo, então também não pode não funcionar. Você vai ficar fora dessa conta o tempo que seu amigo tiver lá. Outra das funções que eu achei bem interessante do Stadia é uma que eles estão chamando de latência negativa. É basicamente uma inteligência artificial que ela prevê quais botões o jogador pode executar para remover atraso entre as ações do jogador e o que aparece na tela. Eu li um parágrafo aqui da definição do que é esse latência negativa. Cara, eles estão colocando uma inteligência artificial para prever botões do jogador, é sério? Tipo, que futuro bizarro que a gente tá agora, sério. Eu não consigo imaginar como essa tecnologia funciona, mas é uma das funções que o Stadia tem, latência negativa, ou seja, é uma anti-latência. Ele literalmente aperta o botão antes de você apertar, prevendo o que você vai fazer. Como isso funciona, eu não faço a menor ideia, mas o Google diz que tem essa função. Vai ser trabalhada mais no futuro. Eu consigo ter umas ideias, mas nada... É aquele negócio de inteligência artificial prevendo o futuro, tá ligado? A gente tá em, sei lá, um pouco assustador isso. Eu consigo imaginar, mas assim, nada que eu consiga mostrar visivelmente falando, mas assim, é uma coisa muito interessante porque era uma das grandes preocupações quando foi anunciado os jogos que iam ter no Stadia, por exemplo, deixa eu lembrar, a Samurai Showdown, o Mortal Kombat 11, o Just Dance 2020, que são jogos que de certa forma existe uma precisão, existe um input preciso dos dados e que qualquer latência faz a diferença. Então é uma tecnologia que eles estão criando, eu não sei se já está implementada mas na plataforma, mas eles pretendem colocar isso no futuro, de uma inteligência artificial que prevê os botões. Isso é bem interessante. Eu imagino que é uma coisa que eles já colocaram de imediato, porque ele é necessário para 3 dos jogos do lançamento dele, então eu acho que assim, é uma coisa que já deve estar disponível na plataforma, né? This new generation of gaming is not a box. Agora, os usuários, eles também... Agora, não é só coisa boa pra falar sobre o console, a gente vai ficar aqui rasgando seda do console, sendo que eu não consigo parar de falar de console, eu chamo ele de console, eu não vou me acostumar a falar de outra forma. Eu sei que não é um console, mas é a plataforma. Outra coisa que tô reclamando da plataforma são alguns problemas aí, principalmente de latência, né? Ou seja, essa função da latência negativa já não tá funcionando muito bem, se tá aplicada já não tá funcionando muito bem.
instabilidade de conexão, mesmo em conexões muito rápidas. A do BRK Sedu, que eu vi a análise dele testando, ele tem 1 GB de download e ele tava com instabilidade. Então, tipo assim, sabe? Não é só questão de ter uma internet alta, é ter ela constante, assim, naquela velocidade, sabe? Não ter quedinhas, assim, como costuma acontecer. E também teve uma acusação de propaganda enganosa sobre a resolução do jogo. E assim, tem várias questões, especialmente essa questão de latência, por exemplo, que... Até que a latência, assim, eu não vi tanta gente reclamando, mas de estabilidade eu vi várias pessoas falando. Sim. Falando que o Google não tá pegando a internet direito. Não importa se você tem... Parece que disseram que o máximo que ele consegue pegar, digamos assim, é 50 megas. Então se você tiver mais que isso, não vai adiantar. Não adianta você ter 1 giga. Ele vai usar 50 mega só. Não, eu ouvi gente falando... Eu vi relato de gente que tinha 1 giga de internet falando que na hora que fez a análise, porque o Google Stadia, pra quem não viu isso, uma das coisas que você pode fazer quando você entra na plataforma é fazer uma análise de como é que tá a sua conexão para usar. E essa pessoa que eu vi que tava com 1 giga, ela virou e comentou que o Google Stadia tava falando que ela tinha 33 gigas, que a conexão dela era só good, bom, pra você. Nossa. Que eles usam um sistema de good, great e excellent. Nossa, então... E que com a good ela não ia conseguir o 4K. Sendo que com 33 megas ela já deveria quase conseguir, porque recomendo 35 megas, então já deveria ser suficiente. E ela tem 1 giga, então, nossa, bem estranho isso. Não, e foi assim, um lançamento bastante conturbado, vamos dizer assim. Super conturbado, acho que é um dos lançamentos mais conturbados que a gente viu, assim, de uma plataforma nos últimos anos, assim. A Band, inclusive, disse que Destiny 2, por exemplo, não foi pensado para 4K, e sim 1080p. E o Stadia, ele faz upscaling. E essa é a acusação de propaganda enganosa que eu falei ali sobre a resolução. Tem jogo que realmente não está disponível em 4K e na verdade o que você está vendo é um upscaling de 1080p, porque o jogo simplesmente não foi feito para 4K. Simples assim. E eles disseram, eles estão vendendo com a plataforma como, olha, todos os jogos aqui estão em 4K, sendo que não é verdade. Eles estão em 1080p porque o jogo foi pensado assim, foi feito assim, e eles estão vendendo como se fosse tudo 4K, sendo que é só um upscaling. Não, e tem umas questões igual o Red Dead, por exemplo, que eles postaram o tweet falando de 4K 60 FPS. Mas essas questões assim, eles são muito problemáticas para a imagem da plataforma. Já começa no lançamento já com tantos problemas assim, não vai convencer muita gente no futuro a comprar, até mesmo quem já é um jogador hardcore de videogames, assim, um hard user. Ele não vai virar pro Stadia e ver como opção, ele vai preferir um PlayStation 5 com um Xbox Scarlet. Então, e aquilo que você falou, realmente teve um tweet da Stadia onde eles prometeram Red Dead Redemption 2 em 4K e 60 FPS, depois eles deletaram o tweet. Parece que o jogo... Não sei se ele chega em tudo isso no Stadia. Lembrei qual era o caso de acusação de propaganda enganosa que eu ia comentar. Foi o fato de que eles falaram que os códigos de acesso ao Stadia iam ser enviados na ordem que as pessoas fizeram pré-venda. Então, se eu fiz pré-venda no dia do lançamento, eu vou receber, e quem fez depois ia receber mais pra frente. E sim, não foi o caso. Tem gente que fez pré-venda no lançamento que até recebeu. 2 dias depois não tinha recebido o código. Eu vi no tweet de lançamento, tinha altas respostas assim, cadê meu código? Cadê meu código? Só falavam disso. E teve gente que recebeu o código, mas o Stadia não chegou. O Stadia Founders Edition, né? E teve o contrário, a galera do Stadia Founders Edition que chegou, mas o código não veio, então você não consegue acessar. Não. Pois é. E assim, fora todos os problemas de latência, estabilidade, tal, a principal reclamação que eu vi até agora foi gráficos. Os jogos não estão bonitos. Infelizmente, os jogos não estão igual você rodar como a gente já esperava, como a gente já sabia acontecer. Não é a mesma coisa que rodar no seu console, com seu hardware, com seu PC, sabe? Os gráficos, ele tem compreensão, também um pouco de serrilhado, principalmente efeitos de fumaça, assim, você vê o efeito de fumaça com aqueles, sabe, quadradinhos, como se tivesse com uma compressão na imagem.
Então, o que adianta ter um 4K se você vai ter uma compressão na imagem, assim, nos efeitos, um pouco de serrilhado e uma leve latência de input lag. Então, assim, coisa bem leve mesmo. Até que tá sendo um dos problemas menores até agora do input lag. Mas ainda existe. Você percebe mexendo assim que não é suave como é num console. A compressão é uma coisa que, na verdade, todo mundo que eu vi vídeo de prévia ou uma coisa já mencionava que era um possível gargalo pro Stadia. Desde a E3, quando testaram, né? Quando testaram na E3 já disseram que era isso. E era uma coisa que eu acho que antes mesmo de testar a gente já deveria imaginar. Porque cara, o que eles estão fazendo streaming. é transmitindo vídeo. Sim, você tá vendo um vídeo na sua tela, então... É o que fala, por exemplo, uma coisa que eu gosto de falar muito é você olhar um vídeo no... tipo, se você pegar um vídeo de um lugar no YouTube e depois você for nesse lugar, vai ser muito mais bonito em pessoa, justamente porque o YouTube vai comprimir esse vídeo para mandar para você. Ah, sim. E até aí, mesmo o vídeo que você tem no seu PC, às vezes, eu mesmo que subo o vídeo pro YouTube, eu sei. O vídeo que eu tenho no meu PC, a qualidade dele nunca vai ser a mesma que as pessoas vão ver no YouTube. O YouTube comprime as coisas, então... Tipo, o vídeo que tá no meu HD é a versão mais bonita do vídeo. A versão que vai pro YouTube, ela vai ter um pouco de compreensão, vai perder um pouco de qualidade. Não, sim, porque o YouTube ele tem que considerar também os vários resoluções que a internet da pessoa vai aguentar, por exemplo. Ah, sim. Ele faz várias versões do vídeo com várias resoluções diferentes. Eu não sei, eu imagino que o Stadia deve fazer algo parecido, né? Deve ter lá... Sim, e assim, o Stadia ele tem mais um ponto que é o seguinte. No YouTube, por exemplo, é um vídeo já gravado. Ou seja, é um vídeo que tá ali e... Sim. Você vai fazer buffering dele. Você tá fazendo o buffering dele. Por exemplo, sua internet caiu, o que o YouTube faz, ele para de dar buffering naquela qualidade que você tava e dá o buffering numa qualidade menor. Sim. Só que os dois vídeos dos dois bufferings já estão processados lá no servidor. É uma coisa que o Stadia não consegue fazer. Porque ele não porque pode... tudo ao vivo. Tudo ao mesmo tempo, é tudo muito rápido. Então, se sua internet variar, é garantido que vai ter... travamento, vai travar. Redução de qualidade. Também, vai diminuir qualidade, gráfico, compressado e tal. Então esse é um dos maiores problemas do Stadia e a gente já sabia que isso ia acontecer, na verdade. A gente já sabia. A gente viu isso de longe vindo e... não teve outra, não deu outra. É um dos maiores problemas, gráfico, não é tão bonito quanto ter o jogo realmente rodando no seu console, no seu hardware. E assim, outros problemas, superaquecimento do Chromecast, do Ultra. Às vezes até desliga. Tem gente falando que tá superaquecendo o Chromecast Ultra. Fazer streaming, basicamente, de um jogo é a mesma coisa que fazer um streaming do YouTube. Então, não deveria ter esse problema, sabe? Porque, tecnicamente, é a mesma coisa. Então, por que o Chromecast tá superaquecendo também não foi revelado. Mas é um dos problemas também que tá acontecendo. Então, existem pessoas falando que o problema não é realmente com o Stadia em si. O problema é com o próprio Chromecast, que tem gente tendo problema com a Netflix. Então, às vezes tá assistindo Netflix e o Chromecast Ultra vai e aquece e desliga. E assim, é no toque às vezes até. Tipo de queimar o dedo com o toque. Nossa. Então, que estranho. Então não é o Stadia, talvez seja um problema do Chromecast Ultra mesmo. Sim, era um problema que, pelo que eu tava ouvindo, algumas pessoas já tinham relatado nos modelos antigos do Chromecast Ultra, mas que não acontecia com tanta frequência, e que agora tem acontecido nessa versão mais atualizada, vamos dizer assim. E até porque você vê um Netflix, você vai ver um episódio de meia hora, às vezes você vai desligar. Tá. Agora jogar, não sei você, mas eu jogo por mais de 1 hora, no mínimo, quando eu vou jogar. Então, às vezes mais do que isso, às vezes passo 2 horas jogando, então... É por isso talvez que esteja sobreaquecendo e estejam colocando a culpa do Chromecast Ultra, que aparentemente já está com problema antes, no Stadia. Culpando o Stadia em vez de ser o Chromecast Ultra. Mas de certa forma a gente pode até falar que tá linkado, de certa forma, porque pelo tempo de uso... O Chromecast Ultra ele vem como um item essencial na caixa do Founders Edition, por exemplo. This is your gateway to the best of Stadia.
E assim, eu assisti até agora 3 análises. Eu vi a do BRKS Edu, ele mora no Canadá, então ele já teve lá acesso. Ele é um dos poucos youtubers brasileiros que você vai ver que já tiveram acesso ao Stadia. Fora ele, imagino só que o Leon, talvez, e mais algum lá, o Easy Nobre talvez tenha acesso. Inclusive Easy Nobre, que é aí podcaster, já tem lá no 99 Vidas pra quem ouve. O Austin Evans também fez uma análise, é um outro cara que fala sobre tecnologia no YouTube que eu gosto bastante. Só que assim, o vídeo dele foi patrocinado pela Google. Então, né, ele só falou bem, só rasgou seda. Falou que o console é uma maravilha, que a plataforma é uma maravilha. E o vídeo teve, como esperado, muitos dislikes, porque é patrocinado pela Google e as pessoas caíram matando em cima dele. E também vi o vídeo do Game Ranks, que é Before You Buy, que é aquela série deles, né, de antes que você comprar algo, você assiste ao vídeo pra saber se é bom mesmo. E nesse vídeo eles foram bem sinceros e falaram, ó, tem muitos problemas. É uma tecnologia muito promissora, mas que agora parece que parece que veio muito cedo mesmo. Eu meio que acabei encaixando na minha rotina de ver alguns vídeos. Então, eu vi o do Edu. Eu vi algumas várias reviews. Várias reviews. Eu vi da IGN, por exemplo. Eu acho que a GameSpot chegou a postar. Uhum. Eu assistia do Game Explain também. Então, as análises são todas iguais, né? Tipo, todos reclamando das mesmas coisas. Sim, todos falando, deixando que ele tenha seus benefícios e tem seus malefícios. Por isso que eu acho estranho alguém até aceitar ser patrocinado e deixar ele falar só bem. Sim. Né? O Austin Evans, ele meio que é um canal que eu admiro bastante até, e foi bem surpreso que ele tenha ele, né, o dinheiro falou mais alto, se vendeu pra Google, patrocinaram ele no vídeo, ele só falou bem e o vídeo teve muito dislike, inclusive. Então é bem melhor ser sincero. Do BRKS Edu e do Game Ranks foram bem mais sinceros. E olha falaram, que assim, é uma tecnologia legal, mas não tá dando certo por enquanto. Não, e se você pensar, por exemplo, o BRKS Edu, de certa forma, ele ganhou. Ele recebeu. Sim, os 3 que eu falei, todos eles receberam. Inclusive veio um nome dele escrito na caixa, né? O do Game Ranks também veio, do Austin Evans também. Agora, falando agora do desenvolvimento de jogos pra esse console, que eu não consigo parar de chamar de console, eu vou continuar chamando de console, vocês sabem que é uma plataforma. O maior medo dos desenvolvedores que fazem jogos é investir no Stadia, porque a Google, ela cancela projeto como se não fosse nada, sabe? Os caras simplesmente cancelam do nada. Inclusive tem um site muito legal chamado killedbygoogle.com, onde você pode ver todos os projetos deles até hoje que foram mortos pela empresa. E assim, é uma lista de 191 serviços ou projetos que foram cancelados. Entre eles, Google Hangouts, por exemplo, que vai sair do ar em dezembro do ano que vem, sabe? Ele tem mais um ano de vida, eles vão dar suporte por mais um ano só, e dezembro do ano que vem sai o Google Hangouts. YouTube Messages, você tem o Google Plus, né? Óbvio, Google Plus, um dos maiores fracassos dos últimos anos da Google. Tentou substituir o Orkut, não deu certo. O Google Allo, tem um monte de coisa lá nesse site. Então, o medo deles é de investir, sabe? Botar dinheiro nesse projeto e a Google do nada virar e falar: vamos cancelar esse projeto aqui, galera. Falou, até mais, e pegar o dinheiro de todo mundo e desaparecer. Que é uma das grandes questões, é realmente isso, não só para os desenvolvedores deles gastarem um tempo desenvolvendo e a Google cancelar, mas eu acho que também é uma coisa que afeta a gente. Eu acho que, por exemplo, os usuários também. É uma das coisas que mais me deixa com o pé atrás de investir. Tipo, eles vão dar suporte nisso aí até quando, sabe? Tipo, depois que vocês cancelarem o projeto, vão dar suporte por mais muito tempo, vai ficar disponível para sempre, até... Porque estamos falando de algo que é virtual, algo que não estraga. Diferente de um console físico que pode estragar, só que é algo que virtualmente deveria existir pra todos sempre. Você deveria conseguir acessar isso aqui pra sempre, se você pagou, sabe? Não, e assim, essa questão. O Jason Schreier, ele é jornalista do Kotaku, ele falou que uma das fontes dele, que tem relações bem próximas com a Google, falou que as pré-compras ficaram abaixo do esperado e que já tem gente se referindo que provavelmente vai ser um flop monumental. Sim, tem gente já prevendo isso, que vão só cancelar, vão fingir que nunca aconteceu no futuro
E é por isso que investidores aí não estão muito felizes com o Stadia. Não estão querendo investir num negócio que ele talvez simplesmente dê em nada no futuro. Não, sim, se você pensar, por exemplo, eu gosto de pensar muito do lado nós, consumidores. Beleza, você paga $60 para poder acessar, que é o que você pagaria para comprar o Assassin's Creed pro PS4, claro, no lançamento, né, mas você paga $60 para comprar o próximo Assassin's Creed, por exemplo, ou o Cyberpunk, para poder jogar pelo Stadia. Sim. Aí a Google vai e cancela o serviço. Como é que você vai... Antes de sair o jogo, né? É. Ah, eles vão ter que reembolsar, não é possível. Eles vão ter que reembolsar as Mas pessoas às vezes que... até pós-lançamento. Também. Tipo, você já lançou tal, aí chega daqui a um tempo, você quer jogar, mas o Stadia morreu. O Stadia não existe mais, e aí? Você pagou $60 lá atrás e ele vai ficar pra nada? Pois é. Esse também é um problema bem... Não é só desenvolvedores, é pro usuário normal também. Igual quando eles fizeram os testes com o Origins. Não, foi com o Odyssey. No Chrome ano passado, 2018. Foi o Odyssey, né? Foi com um dos Assassin's Creed que eles fizeram pelo Chrome. Eles deram a cópia, acho que da Steam, pra galera que Sim. participou. Eles não têm condição de fazer isso com os jogos que você tem. Eles vão chegar, olha, você comprou aqui os 3 Tomb Raiders, o Red Dead 2 e tal. Toma aqui uma cópia da Steam que a gente tá fechando o serviço. Eles não vão fazer isso. Tipo, colocar em outra plataforma, né? Toma aqui uma versão do PlayStation 4 pra você continuar jogando. Ou então, tipo, a gente tá cancelando o serviço, mas estão aqui as cópias de PC desses jogos. Eu não sei se eles conseguiriam fazer isso, acho que não. Ensuring the highest possible performance and the best experience for players. Agora uma questão aqui que eu nem pesquisei sobre nada, mas assim, a gente costuma dividir consoles em gerações, né? A gente tá atualmente na 8ª, indo pra 9ª geração ano que vem. Pelo menos o que nós definimos como 9ª geração, sendo quando saem consoles da Sony e Microsoft. Basicamente são elas que são definidas em geração. A Nintendo nunca seguiu geração, assim, né? Inclusive, não, se você for olhar... Switch saiu no meio entre uma geração e outra. Na verdade, essa coisa de geração ficou muito bugado. Porque, hoje em dia não funciona mais. Se você for olhar, não é nem a Sony nem a Microsoft que definiram essa questão. A primeira geração de consoles não tem console da Sony, não tem um console. Exatamente. E se for olhar o que tem da Nintendo no que a gente chamaria de primeira geração, é o Color TV. A Sony, eles entraram mais recentemente, acho que na divisão que eles consideram é mais 4ª, eu acho, 5ª geração. Foi da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Então assim... E a Xbox menos ainda, a Xbox foi 6ª, 7ª e 8ª. Isso, e a gente tem uma questão que a gente meio que define que cada geração tem que ser um console, sabe? É que hoje virou um grande monopólio entre as duas, então... Meio que, né, a gente sempre espera... A gente começou a aglomerar, assim, consoles que saem perto um do outro em gerações. É o que a gente chama de geração. Quando tem melhoria de hardware e tal, é uma geração nova. Mas daí já o Switch já saiu, tipo, entre a 8ª e a 9ª, não foi? Não, saiu... saiu agora. O saiu Wii U, depois da 8ª. Tecnicamente, né? Ele foi o começo da... O Wii U... Tecnicamente ele foi o primeiro, sim. Tecnicamente foi o primeiro. Ele foi o começo do que a gente chamaria 8ª. Mas assim... A gente também tem que... E aí onde fica o Stadia? Onde é que fica o Stadia? A gente tem que considerar também, igual tem a linha de portátil, tanto da Nintendo quanto da Sony. De certa forma entrariam nessa aqui. E eu acho que o Stadia, ele ficaria num limbo. Eu não colocaria ele nem numa nem na outra? E nenhuma nem na outra. Porque, justamente igual eu falei, ele deixa de ser uma geração de console para ser a primeira geração de streaming.
Podíamos criar uma geração nova aqui, ó. Vamos chamar essa de primeira geração de streaming. Vai vir o Stadia, vai vir o PlayStation Now e o xCloud, pronto. Sim, porque eu acho que de Fechou. certa forma, se a gente for olhar, a geração de console, é uma proposta um pouco diferente do streaming. Sim. Eu acho que realmente tá certo. Isso não dá pra encaixar ele numa geração, porque ele não é um console, ele é uma plataforma de streaming de jogos. E assim, eu acho que a gente considera... Isso é mais... Essa questão de console é meio que uma nomenclatura. E eu acho que realmente essa coisa de oitava geração e sétima é uma coisa que a gente acaba virando mais uma nomenclatura pra ficar facilitando cada ciclo, né? Então vamos dizer que ele não é nem a oitava geração atrasado, nem a nona geração adiantado, ou um 8.5 no meio termo. Vamos dizer que ele é a primeira geração de consoles de plataformas de streaming de jogos. E se esse termo pegar no futuro aí, foi a gente que cunhou esse termo, hein? Tá registrado aqui. Porque assim, se a gente for olhar a lógica, por exemplo, só pode ter um console por empresa por geração. Então a gente poderia já até falar que a nona geração foi começada em 2017 com o Nintendo Switch. E ainda tem consoles intermediários, né? Tipo o PlayStation 4 Pro, o Xbox One X e tal. Acho que o termo, assim, essa nossa definição de separar consoles em geração, ela tá ficando pra trás mesmo. Até porque o avanço tá sendo cada vez mais rápido e com a tecnologia da nuvem isso vai ser ainda maior, que vai ser difícil de, sabe? Eu não sei se vai ter um Stadia 2. Como nós estamos vendo aqui, vai ser difícil que tenha mesmo o Stadia 2. Mas mesmo que fosse sucesso, eu realmente acho que não é uma coisa que... Seria, talvez tivesse alguma coisa pra investir... melhorar os servidores pra 8K ou 8K, imagina, 12K, alguma coisa assim, mas não seria nada novo, porque por ser streaming você não ia precisar mudar nada em casa. O que vai mudando é o hardware lá no servidor, não aqui na sua casa. Sim, porque igual você for olhar, eu tenho um PS4 normal, eu consigo rodar 1080 ou com HDR até. Sim. Mas se eu quero jogar 4K, eu vou ter que pegar o Pro. Sim. Se a geração seguinte chegar a 8K, eu vou ter que pegar o 5. Então, e assim, a noção é meio diferente. E assim, já que nós entramos nessa discussão agora de, né, vamos separar ele em outra categoria de geração, a primeira geração de consoles de streaming, talvez até ele não seja o primeiro console dessa geração, porque o PlayStation Now PlayStation Now já tá aí, inclusive, já foi lançado há muito tempo atrás, inclusive, né? Tá indo pro seu 5º ano já. Inclusive teve um comercial que eu vi muita gente comentando até, que assim, eu até entendi a comparação da galera, apesar que eu imagino que pode ser, mas também não foi só por isso, mas a PlayStation lançou um trailer esses dias pro PS Now, em que eles fazem questão de mostrar que você consegue acessar o PS Now de qualquer lugar, do Vita, do PS4, do seu celular, Android, qualquer um. Pois assim, eu vi muita gente falando que isso foi a PlayStation lançando aquele cutucada, dando aquele shade contra o Stadia. Eles foram a primeira, não foi o primeiro. Acho que já tinha coisas parecidas no PC, assim, desde uns anos pra trás já. É algo que a gente tá vendo avançar aos pouquinhos mesmo. O serviço do PS Now, ele começou meio... E eu digo meio assim, no sentido de muito mal planejado. Ele era bem mal planejado, mais do que o Stadia. Muito ruim no lançamento. Ele melhorou bastante, porque depois disso ele começou a permitir que você baixasse o jogo pra você não ter que ficar conectado na internet. E inseriu jogos de outras, porque quando ele começou, eu acho que ele era focado nos jogos de PS3. Acho que era. Então ele expandiu, incluiu jogos de PS4 e virou uma oferta muito boas. Por exemplo, tipo, hoje em dia você tem o novo God of War lá. Então, e falando deles, então a gente tem o PlayStation Now e o xCloud, que são
que são as apostas aí da Sony e da Microsoft pro mercado de streaming de jogos. Mas a gente precisa notar que eles também ainda não abandonaram o mercado tradicional de consoles. Então ano que vem vai ter PlayStation 5, vai ter Xbox Scarlet. Eles não estão abandonando, eles não estão vendo que, sabe, eles estão vendo adiante, diferente do Stadia, que não tá na hora, não tá na hora ainda. A gente sabe que isso vai ser eventualmente o futuro, 2050 eu diria, que até que todo mundo tenha acesso a uma internet de extrema qualidade e realmente um serviço muito bom, assim, que fique realmente igual ter um hardware na sua própria casa. Mas assim, a Stadia tá apostando muito além, sabe? E eles tá muito cedo, esse que é o problema dele. Eu acho que é uma coisa assim, o console, por você ter físico, ou você vai comprar o jogo e colocar lá nele, ou você vai baixar e vai ser um processo de... Você vai, baixa uma vez e acabou. O Stadia você vai precisar de uma conexão com a internet. Sim. E assim, se você não tiver internet, você não joga. Sim. Que aí, caso, por exemplo, se a sua internet dá problema, você vai ficar... Você vai ficar sem jogar. Até consertarem. PS4 você pega e joga um jogo offline. E também tem a questão de que um jogo online no Stadia talvez seja bem problemático, porque se você já tá fazendo streaming, aí imagina fazer streaming e jogar online ao mesmo tempo com outras pessoas. Então é um problema bem grave. Infraestrutura precisa melhorar. Eu acho que é uma coisa que na verdade vai ser boa, mas vai ser um problema, mas também é muito bom, porque se você faz um online meio falso, vamos dizer assim, que você tá fazendo uma LAN ou um online, né, usando servidores, você consegue umas coisas que você não conseguiria no console normal, que é, por exemplo, fazer um Battle Royale com 1000 pessoas. Pois é, as possibilidades ficam infinitas. Inclusive, um dos jogos anunciados, eu acho que é o Grid do Stadia, eles tinham anunciado um modo exclusivo que vai permitir 40 carros. Bom, já tem jogo aí com 64, já tem jogo com 100, então... Mas pro Grid isso é realmente bastante coisa. 40 jogadores numa sessão só. Isso vai ser online, de corrida, que é uma coisa que é meio diferente, vamos dizer assim, um jogo de corrida ter 40 pessoas e um jogo de tiro. Então é assim. Agora, tem um third player aí nessa jogada que tá... Olha o trocadilho, né? Entrando na jogada desse mercado da indústria de jogos, que é a indústria maior do que até de filmes já, inclusive, que é a Amazon. Que a Amazon, ela nem tem dinheiro, né? Imagina. Os caras nem têm dinheiro. E eles querem também, eles planejam entrar aí na guerra de consoles de streaming. Nada confirmado, é uma coisa muito assim, estão pensando pro futuro, assim como eles fariam a tecnologia deles. Mas o que eu achei mais interessante é que vazou que teria integração com o Twitch. Então tá aí já algo que, né, o Stadia seria aquela integração que eu falei entre você tá assistindo uma live, né, eles já não deixariam isso acontecer. Eles já não deixariam que você na Twitch conseguisse entrar no Stadia. Eles iriam colocar o sistema deles mesmo. Então seria só para YouTube. O YouTube é da Google, né? E integração com o Amazon Fire TV Stick, que é tipo o Chromecast da Amazon. Não, e é o caso da Twitch também, que é da Amazon. Então para eles estão em casa. Sim, por isso que eu disse, eles estão em casa. É tudo deles, o serviço. Então eles planejam fazer algo assim no futuro. Mas assim, é algo... No momento, não é nem nada anunciado. É só vazamento de ideias que a Amazon tem pro futuro. Eles estão de olho nisso. Mas eu acho que eles estão vendo como tá sendo do Stadia, eles podem aprender com os erros. Assim como eu imagino que o Stadia aprendeu com erros do PlayStation Now. E assim como o PlayStation Now aprendeu com erros anteriores, e a tecnologia vai aumentando, e empresas novas vão surgindo. E competição é sempre muito bom. Então é legal que tenha mais um aí interessado nessa área. A gente pode ver grandes avanços no futuro em relação a isso. Our goal with Stadia is to help fuel developer creativity at every level. No need to take your eyes off the game and no secondary devices needed. Agora, para finalizar a questão, né? O Google vai conseguir vencer a guerra de 2020 entre Sony e Microsoft e possivelmente Nintendo. Vamos colocar a Nintendo aqui para não esquecer dela também. Né? Não tem nada confirmado de console da Nintendo pra... Ou tem? Não tem, né? Não, e não... Já vou deixando uma coisa que é discussão para outro dia, mas...
Eu não espero versão Pro do Switch pra ano que vem. Ah, é? Porque estavam falando que podia ter, né? Existem boatos desde antes da Nintendo anunciar o Nintendo Switch Lite de que a Nintendo estava preparando uma versão Lite que não docava, não tem um verbo no português pra dock. Docava, dock. O dock é você colocar, né, em cima colocar ele no dock. E que eles estavam preparando uma versão melhor. Eventualmente saiu uma versão atualizada desse humor, que o Lite ia sair esse ano e a versão mais poderosa ia sair para ano que vem. Mas assim, eu não imagino que seja uma coisa que saia realmente ano que vem. Eles devem deixar pro outro ano. E assim, se eu for olhar, o Switch tá no 3º ano. Ano que vem não é um ano pra ela entrar numa competição que já tá. Vai bem ter, acirrada, né? A guerra já está marcada pra 2020. E assim, o Switch se provou bastante capaz esse ano, vamos dizer assim. Sim, teve bons lançamentos, foi um ano bom pra Nintendo. E assim, lançamentos que você falaria antes comigo que não chegariam lá. Tipo, o Overwatch mesmo, no começo eles chegaram a falar assim: é uma coisa que a gente tem que avaliar muito de como é que a gente vai fazer esse porte. Tá lá. E agora chegou. Um vencedor do jogo do ano, o Witcher 3, não chegou com a qualidade gráfica que chegou. Os dois são vencedores de jogo do ano, né? Witcher em 2014? Não? Quando foi que o Witcher venceu? O Overwatch foi em 2015, eu acho. Foi 2016, então, o Witcher. Ele é depois. E ele chegou rodando bem, não tá rodando 60, mas tá rodando a 30. E ele conseguiu rodar muito bem. Inclusive, saiu esses dias de que os lucros da CD Projekt Red aumentaram nesse último quarto, justamente por causa do Witcher no Switch. No Switch. Então, dá pra colocar assim a Sony nessa... A Sony não, a Nintendo nessa briga também. Mas eu colocaria mais com os jogos, mas não como um console novo. Mas então, assim, eu não acho que o Google... Dando já minha opinião, eu não acho que o Google vai conseguir, não. Ano que vem PlayStation 5, Xbox Scarlet. E, bom, ano que vem sai o Base, né? Sai o Stadia Base de uma vez. Então... É uma coisa assim, inicialmente eles se limitaram bastante por causa do Pro. Mas é bom servir como uma base pra gente... uma espécie de beta, aprender, né? Pra gente entender um pouco mais, eles entenderem também um pouco mais como é que isso vai levar. Sim. Que pode significar que o serviço chegue no Base bem melhor. Sim, eu imagino também que vai ficar melhor no Base. Meio que agora é uma fase beta, não dá pra criticar muito, porque é como se fosse uma fase beta mesmo do jogo, da plataforma. Eu ouvi muita gente que comprou falando que eles compraram o beta, literalmente. Você até chamou assim a Founders Edition, né? A edição dos fundadores. Você tá sendo os pioneiros aí, o early adopter dessa tecnologia. Da tecnologia de streaming de jogos, não, mas dessa plataforma, dessa nova plataforma. Eu acho que assim, o Google ele tem um trabalho grande nos próximos 3 meses. Que é reforçar a infraestrutura e se provar que não é tudo que as pessoas já criaram na mente. Porque as pessoas já estão com essa mentalidade de eu vou pagar meu jogo e se o Google cancelar o projeto? Minha internet não é boa, por que eu vou pegar esse serviço? Ou eu vou ter que pagar por um serviço e ainda ter que pagar $40 num jogo que eu quero, ou $60 num jogo que eu quero? Então a gente vai ver agora, a partir de 2020, como é que fica essa batalha aí entre Google, Sony, Microsoft e futuramente até a Amazon entrando aí. Eu acho que essa aqui é uma conversa pra gente eventualmente voltar outro dia, de certa forma. Sim. Futuramente vamos voltar a falar de... Talvez lá pra março, quando a gente também... A gente provavelmente não vai estar esse março, vamos ser sinceros. Mas quando a versão Base sair, e até também quando a gente tiver a oportunidade de experimentar. E a gente talvez até toque rapidinho no assunto no próximo podcast, que vai ser sobre os serviços de streaming aí, Netflix e Amazon, Disney Plus e tal.
E até porque no próximo vídeo a gente também... Próximo vídeo não. No próximo podcast a gente também vai falar das nossas apostas pro Game Awards, que vai ser daí o 5º episódio. Aliás, o 6º episódio. Aliás, eu estou confundido. O 5º episódio vai ser sobre Death Stranding, previsões do Game Awards, e o 6º é sobre o Game Awards, certo? Isso. Então, eu quero dizer que eventualmente nós vamos voltar a falar dele aí com frequência nos próximos episódios também. Sim, se sempre que for uma coisa muito relevante pra comentar, a gente dá um jeito de comentar. Perfeito. Thank you very much for gathering around with all of us today. With Stadia, we can all dream bigger and together build a playground for every imagination. Vamos lá então para as recomendações da semana? Bora lá, eu até já quase mencionei ela, mas eu segurei. Porque até fez então. alguma coisa que rolou lá, que a gente mencionou lá atrás, mas eu falei, eu vou deixar para a parte de sugestões da semana. Então bora mandar o seu aí, qual que é a sua sugestão? O meu é o Game Maker's Toolkit, que é o canal do Mark Brown. Se você procurar literalmente Mark Brown, você já vai achar esse canal. Você pode procurar tanto isso como Game Maker's Toolkit, que é, vamos dizer assim, é uma das pessoas que eu mais admiro no YouTube. Ele é muito bom mesmo. Mas eu não conheço esse game. O que é? É uma série? O que é? O Game Maker's Toolkit é uma série que ele analisa detalhes dos jogos. Igual, por exemplo, ele fez um vídeo sobre como fazer sua primeira fase no Mario Maker 2, por exemplo, em que ele analisa as fases criadas pela Nintendo e dá 10 dicas de o que faz uma fase ser boa. Interessante. Ou ele tem um outro vídeo, por exemplo, de como fazer um trailer de um jogo. O que faz um trailer de jogo ser bom. Legal. E eu vou fazer uma recomendação dentro da recomendação, que foi o link que eu ia fazer mais cedo, que é uma série que ele fez, chama Designing for Disability, que é uma série de vídeos que ele fez sobre como o jogo pode fazer para fazer um jogo melhor para pessoas, por exemplo, que tem daltonismo, que tem deficiências auditivas, que tem deficiências motoras. Bacana. E hoje, por exemplo, ele fez essa série ele começou a lançar ano passado, ele lançou até uns 9 meses atrás, sabe? Eu acho que o último vídeo. E aí, acho que foi ontem, literalmente, ele fez um vídeo que é um balanço de 2019, vendo desse período de cá como foram os jogos desse último ano em questão de acessibilidade. O que os jogos fizeram de certo, o que eles fizeram de errado. Bacana. Então posso pro meu? Bora lá. A minha recomendação dessa semana vai ser... Primeira recomendação vai ser duas, vai ser rapidinho. A primeira é um jogo que tá aí de graça na PSN, que é o Outlast 2. Esse jogo é absurdamente assustador, cara. Eu nunca joguei um jogo tão assustador na minha vida. É muito assustador. Tipo, você joga ele com muito medo. Se você gosta de jogo de terror, Outlast 2 é pra você. É um tema... Assim, os temas do jogo são extremamente pesados. É um culto satanista que tenta trazer o anticristo pra terra. É um bagulho bizarríssimo, assim. Mas é muito legal o jogo, eu tô gostando bastante. Tô jogando ele sempre de noite no escuro com fone pra aumentar a imersão, mas é um jogo bem legal. A segunda recomendação também é uma sériezinha, uma minissérie na verdade do Netflix chamada O Código Bill Gates, que é uma série sobre basicamente, né, todas as coisas aí que o Bill Gates faz, tanto de coisas humanitárias que ele faz de ajuda lá na África, ele tem várias organizações ajudando pessoas. E também é legal porque vai interpolando a história da Microsoft com o que ele faz na carreira pessoal dele, né? De altruísmo e tal, com a Microsoft. É uma série bem legal, uma minissérie aí, tem... deixa eu ver quantos episódios. 1, 2, 3. Tem 3 partes. Eu vi até a metade da segunda parte, falta ver o finalzinho. E é bem bacana, são as minhas recomendações então para essa semana. Fechou então? Fechamos, eu acho que isso a gente também quer ouvir a opinião de quem estiver ouvindo, do que acha do Google.
Manda aí seu comentário, manda seu feedback pra gente. E acho que é isso, temos mais um episódio então aí. Como sempre, a gente volta toda semana às 11 horas, toda terça-feira. Spotify, YouTube, Anchor, Radio Public, Google Podcasts e mais plataformas pra sair. No futuro a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima terça. Falou aí! Hasta.